irmãos queridos, você abrindo a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 9, não é? O trecho no qual nós estamos meditando, vocês viram que nos primeiros versículos fala sobre o tabernáculo, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. Então, eu me lembrei que eu tinha há muitos anos umas imagens, né, no estudo que eu dei, me lembrei de trazer para ver se a gente consegue entender melhor. Aí você tem assim uma planta baixa do santuário, não é? Do tabernáculo. Essa linha preta aí representa a cerca, não é? Que era com cortinas de linho. Então você tinha, quando entrava na porta, que era uma só, e essa porta representa quem? Cristo. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará alimento. Então quando a pessoa entrava no pátio, e no pátio podia entrar o povo, entende? O povão podia entrar aí. Então vinha o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Era aí onde a pessoa, ninguém tinha os pecados perdoados se não oferecesse a vida, não é? Deus não queria o sacrifício da própria pessoa e aceitou o sacrifício de animais, ou um cordeiro, uma ovelha, uma cabra, ou uma vaca, dependendo do tipo de pecado. Mas depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, não podia chegar no lugar santo, não. Está vendo essa parte azul no meio? Ela era dividida em duas partes. O lugar santo, que é chamado aqui a primeira parte do santuário, não é? E depois vinha o santo dos santos. Vou ver se no outro esquema a gente pode ver melhor. Aí está uma visão do tabernáculo, irmãos, muito bem feita por uma entidade alemã, onde você vê, não é? Isso era lá no deserto. 3 milhões de pessoas se deslocaram do Egito para Canaã. E esse povo, meus irmãos, ali no deserto, não tinha de onde tirar água, não tinha de onde tirar comida, alimento, mas não faltou nada para aquele povo durante 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus é onipotente, Ele cuida do seu povo, mas Ele não quer ficar sem adoração, não. Tem crente que só quer receber as bênçãos de Deus. Venha a nós, como dizia uma pessoa, venha a nós e o vosso reino nada. Não, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você vê aí uma visão mais bonita do tabernáculo, não é? No deserto, na areia mesmo, e aí está a porta que se abria, viu? Olha as pessoas entrando, levando carneiro para o sacrifício, na verdade, já tem lá dentro ali, vocês verem, eu acredito, não é? Vaca, uma vaquinha preta e branca aí para ser oferecida, e aí outra vaca com o lado esquerdo, e aí está o altar do holocausto com a chama ardendo aí. Então o cordeiro, a ovelha era colocado ali em cima, aquele representava Cristo, não é verdade? Sendo morto por nós na cruz do Calvário. Toda ovelha que era oferecida, todo animal, era um tipo de Cristo, não é? Representado ali, por antecipação. Bom, aí depois do altar do holocausto, irmãos, vocês estão vendo uma piazinha redonda, ali chamava-se a pia de lavar. Pia de lavar. O que representa essa pia de lavar, não é, irmão? A pia de lavar, o sacerdote, mesmo o sacerdote comum, ou o sumo sacerdote, antes de chegar lá dentro do tabernáculo propriamente dito, tinha que passar, oferecer sacrifício, depois tinha que passar pela bacia de lavar, ou a pia de lavar. Lavava as mãos, lavava o rosto, lavava os pés, não tomava banho não. Pois bem, sabe o que representa essa pia de lavar? Representa Cristo, isto é, representa a palavra de Deus. Jesus disse em São João 15, vós já estáis limpos
pela palavra que eu vos tenho falado. Irmão, você toma, eu tenho certeza que tem gente aqui que toma banho todo dia. Não é possível que tenha um crente que não tome pelo menos 2 banhos por dia. Lá na igreja que eu dirigi em Natal, tinha um rapaz, meu irmão, que era daquele tipo, daquele desenho infantil, o Cascão, sujo. Os irmãos vieram reclamar a mim: pastor Linaldo, pelo amor de Deus, aquele irmão, ninguém pode chegar perto dele. E eu notava o seguinte, que as pessoas estavam no banco, sentavam junto dele, depois saía todo mundo. O que é que tem? Aí conversa, o irmão disse: irmão, ele não toma banho não, ele passa uma semana sem tomar banho. Misericórdia, né? Então o mau cheiro exalava para um lado e para o outro. Eu tenho certeza que aqui todo mundo tomou. Se tiver alguém que só tomou um banho nessa época de calor, não está bem higienizado não, viu? Tem que ser pelo menos 2, tem gente que toma 3. Agora vi uma irmã aqui, que ela tomava 7 banhos por dia. Também não precisa disso não, meu irmão. Isso é mania, pelo amor de Deus. Não é porque do calor, não sei o quê. Que é isso, irmão? 7 banhos por dia. Acordava, tomava banho, antes do meio-dia tomava um banho, depois do almoço tomava outro. Que é isso? Não precisa. Agora, o que é que chama atenção? Nós temos que nos lavar todo dia, não só o nosso corpo, mas a nossa alma e o nosso espírito também. Pode dar glória a Deus por isto? Vós está limpo pela palavra. Então, como é que você se lava a sua alma todo dia? Lendo a Bíblia diariamente. É triste dizer, mas a maioria dos pentecostais não gosta de ler a Bíblia. Os irmãos da Igreja Batista gostam de ler a Bíblia. Tanto que quando havia um concurso nacional da Sociedade Bíblica, raramente o pentecostal ganhava. Só quem ganhava eram os irmãos batistas. Está entendendo? Eles liam, eles leem. Agora, por que não gosta de ler a Bíblia? Preguiça. Preguiça, falta de amor. A palavra de Deus. Eu leio 3 capítulos por dia só. Eu posso ler 30 por dia, mas eu não leio, só leio 3. Isso significa o que, gente? Disciplina. E outra coisa, ler, não, você tem que ler meditando, ler refletindo. Então o meu método de ler a Bíblia é muito simples. Eu usava aquele método da Sociedade Bíblica, que tinha uma tabelazinha, né? Uns quadrinhos bem preenchendo. Eu usava aquilo, depois eu deixei de lado aquilo. Não está errado não, quem tiver, continue. Eu digo, não, eu fiz o cálculo, eu lendo 3 capítulos por dia, não é? Antes do final do ano, termino de ler. Estou lendo 49 vezes. Hoje, um engraçadinho no irmão no Facebook, quando eu falei sobre o dízimo lá, que uma pessoa fez uma postagem, eu falei sobre o dízimo, aí eu escrevi lá: eu dou o dízimo por gratidão e não por obrigação. Aí ele me criticou e disse: nós não damos o dízimo não, nós devolvemos o dízimo. Está vendo? Nós devolvemos o dízimo. Eu já vi crente dizer isso. Aí eu mandei uma perguntinha simples para ele: meu querido irmão, mostre na Bíblia um versículo só que diga que a gente devolve o dízimo. Me escreve aí. Não. Aí mandei para ele, dizendo que Abraão foi o primeiro que entregou o dízimo. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, verbo dar. Viu? Aí depois tem Jacó, orando, disse: Senhor, se tu me guardar da minha viagem, não falta pão, não falta nada, eu darei o dízimo de tudo que eu receber. Jesus, criticando os fariseus lá em Mateus 23, disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo, vocês dizimais, numa tradução dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e desprezais o melhor da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus dá um mandamento para você entregar o dízimo. Jesus: fazei todas estas coisas. O pronome demonstrativo está próximo às últimas palavras. Quais são essas coisas?
fazer a justiça, a misericórdia e a fé. E Jesus termina o versículo dizendo: sem deixar de fazer aquelas, ou seja, de entregar o dízimo. Mateus 23, Jesus manda pagar, entregar o dízimo, dar o dízimo, pagar o dízimo, entregar o dízimo. Agora, eu desafio alguém encontrar um versículo, tem que devolver o dízimo. Tem isso não. Não, porque o dízimo é do Senhor, é verdade. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você é todo dele. Você pode dar glória a Deus? E outra coisa, viu? Tudo que você tem é dele. Todo o seu salário é dele. Agora ele diz assim: me entregue só 10% para manutenção na minha casa. Os 90% fica para você utilizar para a sua necessidade, conforme os meus princípios. Deu para entender, irmãos? Então vamos para frente aqui, já estou saindo do tema. Bom, aí você vê, você tem o altar do sacrifício, depois a pia de lavar, que aqui, espiritualizando para hoje, é a palavra de Deus. Aí entra nessa tenda aí, essa tenda que está com aquela fumaça em cima ali, né? É a coluna de fogo, que durante o dia se transforma numa nuvem para proteger aqueles 3 milhões de pessoas, irmão. Só um milagre de Deus, né? Guardar aquele povo no deserto, idosos, não é? Pessoas de meia idade, jovens, adolescentes, criança de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, etc. Criança de mama, de peito, naquele deserto tremendo, o calor de 50 graus, Deus mandava durante o dia uma nuvem que fazia a temperatura ficar por aí em torno de 20 e poucos graus. E à noite, quando veio um frio do deserto, Deus transformava a mesma nuvem, não é, em fogo, para esfriar a noite e as pessoas dormirem confortavelmente. Sabe o que é isso, irmão? A Bíblia diz, Salmo 127, Deus dá aos seus amados o sono. Todo mundo Deus permita que durma, mas se você é amado dele, ele dá o sono a você, o sono tranquilo. Dê glória a Deus por isto. Então, vem primeira parte do tabernáculo propriamente dita, onde estava o candeeiro, a mesa e os pães. Já falei sobre isso, não é? Na vez passada. O candelabro ou candeeiro representa Cristo, a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas eu lembrei aos irmãos a nossa grande responsabilidade, quando ele disse, além de dizer que ele é a luz do mundo, ele disse: vós sois a luz do mundo. Você tem a obrigação de irradiar a luz de Deus, de Cristo, onde você estiver, na escola, no trabalho, no quartel, no comércio, na feira, andando de bicicleta, de moto, de alternativo, de ônibus, no carro particular. Cuidado com o carro particular. Tudo que a gente tem deve glorificar o nosso Deus, não é, irmãos? Uma irmã, uma pessoa estava, uma irmãzinha, né, namorando com um namorado, agarrado num carro. Alguém viu, não é, e censurou. Disse: não, a gente não estava fazendo nada demais. Irmã, deixa de besteira. A Bíblia diz: livrai-vos da aparência do mal. Duvido que um homem agarrado com uma mulher dentro de um carrinho não está fazendo nada demais. E é besta não, menino. Então, ali tinha o candelabro, a mesa com os pães da proposição. Eu disse para os irmãos, não é? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele usa essas figuras interessantes, não é? Quem é que não conhece pão? Desde Adão que existe pão. O pão Israel é feito de um jeito, aqui é feito de outro. Aqui tem todo tipo de pão, pão doce, pão francês, pão carteira, pão não sei o que, etc e tal. E a maioria desses pães e mães refinados não alimenta, viu? Anota isso aí, crente. Todos esses pães refinados, você está perdendo seu tempo e inchando sua barriga, porque não alimenta, que perdeu aquele processo todo de refino com a farinha de trigo,
perde o valor nutritivo. O pão que ainda alimenta você é o pão integral. Preserva as propriedades nutritivas, entendeu? Aprenda isso. Mas eu gostava muito de um pão francês com manteiga, com café, meu irmão. Pense em coisa boa, não é? Mas depois que eu aprendi que não me alimentava, eu digo, quero não, meu irmão. Tem que usar a cabeça, a inteligência com sabedoria de Deus. Eu sou o pão da vida, não é? Quem me segue nunca terá fome, nunca terá sede. Dê glória a Deus por isto. A sede da alma, eu li para vocês, Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, não é? Então, tinha isso aqui. Estou ainda dando uma repetiçãozinha do passado. Muito bem, mas depois vem o segundo véu. O segundo véu, eu creio que dá para mostrar agora. Olha aí. Aí é uma outra visão do pátio. De uma maneira mais assim, dando close, mais ampla, não é? Olha aí, um bocado de animais aí, tem umas mesas ali. Naquela mesa, essas mesinhas de madeira, o levita colocava o animal e o ofertante ia lá e cortava a cabeça dele, certo? Para depois colocar em cima do holocausto. Então o povão só ia até o lugar desse fogo aí. Daí para frente, só quem entrava eram os sacerdotes comuns, tá bom? Acho que está dando para entender, não é? Aí outra visão mais aproximada do tabernáculo e do primeiro véu. Então está aí, a porta, não é? Depois vinha o altar do sacrifício, depois vinha a pia de lavar, aí tem um sacerdote tocando a trombeta, aí vinha esse primeiro véu. Para entrar nesse primeiro véu tinha que ser o sacerdote, não era o povo não. Ninguém podia passar desse primeiro véu, a não ser o sacerdote, para fazer o sacrifício, o serviço sacerdotal, todo dia no lugar santo, porque o tabernáculo se dividia em pátio, lugar santo, lugar santíssimo, 3 partes. No pátio podia ir o povo, no lugar santo só entravam os sacerdotes comuns, e no santíssimo só o sumo sacerdote, como a gente vai ver. O que é que tinha no lugar santo? Bom, isso aí alguns instrumentos. Bom, a pia está aí, passou do sacrifício, altar de sacrifício, vinha a pia de lavar. Está aí um sacerdote carregando, um levita carregando a água para botar ali dentro. Então o sacerdote aí lavava as mãos, lavava o rosto, botava água nos pés para poder passar para o lugar santo. Viu? Aí ainda é a pia. Aí os instrumentos se usavam lá no holocausto. Vários instrumentos. Bom, aí outra visão do tabernáculo propriamente dito, com essas cortinas aí em cima dele, cortinas pesadas, não é? Essa última era de pé de texugo, um animal marinho, e essa aí era impermeável, a água não passava por ela. Aí você vê outras cortinas, não é? Outras cortinas, entendeu? De pele de carneiro, pele de cabra, disso, daquilo, vermelho, assim por diante. Mas ainda tem o primeiro véu. Aí a coluna que tinha na cerca. Bom, aí dentro do lugar santo propriamente dito, a segunda parte, que era o lugar santo, depois daquele primeiro véu, tinha o candelabro. Aí uma figura muito linda, é uma foto que tiraram de um candelabro de ouro, não é? Ele tinha 7 lâmpadas, não é? Quando enchia nessa do meio, e a do meio ia enchendo e passando para as 6 que ficava de um lado e de outro. Esse candelabro, já disse a vocês, representa Cristo, a luz do mundo, não é? Mais uma vez tem isso, tá certo? Depois vinha o pão da proposição. Era uma mesa de madeira, de cetim, não é? Forrada com ouro, e aí estão os pães aí em cima, pães da proposição. O sacerdote podia comer daí também, mas veja só, o pão representa quem? Cristo, que disse: eu sou o pão da vida, quem me segue nunca terá fome, nunca terá sede. Aí o altar do incenso também tinha lá dentro está aqui, tinha o incensário de ouro, é isso aí, não é?
O primeiro tabernáculo, candeeiro, a mesa, o que eles chamam de santuário. Mas depois, no segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Tinha o incensário de ouro, né? Vamos para frente. O incensário representa a adoração a Deus. Nesse altar do incenso, irmãos, ninguém oferecia sacrifício pelos pecados. Não, senhor. No altar de incenso, colocava o incenso cheiroso, aromático, representa a oração que parte de dentro da alma do crente em adoração a Deus. O crente fiel não vive fazendo sacrifício todo dia, não, senhor. O crente fiel vive cada dia adorando a Deus. Bom, aí você tem uma visão de cima do lugar santo, essa parte maior. Aí está a mesa da primeira posição, está o candelabro e está o altar do incenso, tá bom? O altar do incenso, onde eu só se oferecia adoração a Deus. Esse lugar ficava cheiroso. Nesse lugar, interessante, não tinha luz, não. A luz era só do candelabro mesmo, né? Bom, aí vocês estão vendo agora, meus irmãos, o segundo véu. Vocês viram o primeiro aqui na frente, agora vem o segundo véu. Neste segundo véu, só quem podia entrar era o sumo sacerdote, uma vez por ano. E como diz aqui, não sem sangue, ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, uma vez por ano. Entrava no lugar santíssimo ou santo dos santos. Tá bom? Aí você tem uma visão dos dois véus. Primeiro véu, só que entrava o sacerdote comum, e o segundo véu, só entrava o sumo sacerdote. Aí está o segundo véu. Uma visão do segundo véu, é onde está o lugar que aqui chama Santo dos Santos. E tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, e estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, tudo dentro dessa segunda parte, que era o lugar santo dos santos. Aí você tem uma visão da arca do concerto, que era feita de madeira de cetim, uma madeira de lei, e revestida de ouro. O que significa isso? Uma madeira representa a humanidade de Jesus, e o ouro representa a sua divindade. Ele era humano e era divino ao mesmo tempo, né? Quando ele desceu do céu, irmãos, para nos salvar, ele não tinha nada de humano nele, ele era só divino, não é? Quando ele desceu do céu, aí quando ele encarnou no ventre da Virgem Maria, ele assumiu um corpo humano. Podemos dizer que quando Jesus desceu e se fez homem, diz a Bíblia em João, né? 1:1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória com a glória do unigênito Filho de Deus. Então, descendo do céu, divino, e se fazendo homem, o Emanuel, ele divinizou a humanidade. Está vendo? Mas depois que ele foi que ele ressuscitou, ele deixou o corpo aqui? Hein? Ele deixou o corpo aqui? Não, senão não tinha ressurreição. Ele levou o corpo humano que ele adquiriu aqui, só que esse corpo humano foi transformado num corpo glorificado. Dê glória a Deus. E aí você pode dizer que ele humanizou a divindade, não é? Quando ele desceu, divinizou a humanidade. Quando ele subiu, humanizou a divindade. Não é que ele seja humano lá, não. Ele é divino, mas ele não perdeu aquilo que ele adquiriu aqui, foi o corpo glorificado. Aquele corpo glorificado de Jesus é o corpo que nós vamos ter quando Jesus vier buscar a sua igreja. Todos os salvos mortos vão ressuscitar num corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado. Dê glória a Deus por isto. Está lá em Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Teremos um corpo semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Isso é maravilhoso, não é, irmão? Então aí você tem a arca do concerto, não é? Que representa o concerto de Deus, a aliança de Deus com o povo de Israel. Entende? Essa arca. E em cima você tem os querubins. Essa figura de ouro aí, não é? Eram querubins.
seres celestiais, com as asas, uma tocando na outra, e olhando para dentro da arca. Isso aí é o propiciatório, não é? Esse é o lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo, irmãos, ele tem a forma cúbica. Eu anotei aqui: largura, altura e comprimento iguais. Sabe o que representa isso? Representa a perfeição de Deus em todas as coisas. Também aí dentro do segundo véu, do Santo dos Santos, não tinha luz, era tudo escuro. Por quê? Lá em 1 Reis 8:12, Deus disse que habitaria nas trevas, na escuridão. Por quê? Ele não precisa de luz para ele, porque ele próprio é a luz. Dê glória a Deus por isso, não é? Ele próprio é luz, ele ilumina tudo. Tanto que o Apocalipse diz que lá no céu, na Nova Jerusalém, não vai haver luz. Por quê? Ele diz, o Cordeiro é a sua luz. A glória do Senhor vai encher toda a cidade. Por onde você andar ali, vai ter luz. É a glória do Senhor. Está vendo, irmão? Ele era fechado pelo véu. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali. Então essa arca da aliança, irmãos, não vamos ler tudo agora, está lá em Êxodo capítulo 25, 10 a 22. Deus mandou Moisés fazer essa arca, deu todo o modelo a ele, não é verdade? Essa arca, então, mostrava Deus fazendo aliança com o seu povo, se relacionando com o seu povo, não é? Para salvar aquele povo. Então, em primeiro lugar, é a presença de Deus. Essa arca representa a presença de Deus no meio do povo de Israel. Quando Israel ia para uma batalha contra os filisteus, contra os midianitas, contra os inimigos, a arca ia com ele, o sacerdote ia levando a arca, e o povo de Israel tinha aquela confiança: Deus está conosco, nós vamos vencer. E vencia mesmo. Agora, quando o povo estava desobedecendo, aí não adianta levar a arca. Não adianta levar a arca se está em desobediência. Na época do sacerdote ali, o que aconteceu? O povo em pecado, o povo fazendo o que não prestava, levou a arca. Resultado: os filisteus venceram e levaram a arca com eles. Levaram a coisa mais preciosa que havia em Israel, que era a arca, que representa a presença de Deus, foi tirada deles. Já pensou que tristeza? Irmãos, eu tenho dito mais uma vez a vocês: percam tudo. Se tiver de perder amigo, dinheiro, emprego, você perca, e tudo Deus pode lhe dar de novo. Agora, não perca a presença de Deus na sua vida. Não saia da presença de Deus na sua vida, porque você vai ter um prejuízo inimaginável na sua vida. Viu? Eu tenho visto pessoas que têm voltado para a igreja e têm dito que eles passaram quando se desviaram, porque o diabo botou na cabeça deles que a igreja é monótona, que não tem prazer, não sei o quê. Eu já fiz mais de 200 casamentos, e eu sempre tenho orado a Deus: o casamento que eu fizer, eu quero a bênção dele, de tal forma que esse casal não se separe, não se divorcie. Tenho orado assim. Mas aqui e acolá acontece. Aqui em Parnamirim mesmo, teve um casal que eu fiz o casamento dele lá em Candelária. Vieram para cá, mas depois o marido chegou para mim e disse: pastor, a minha esposa me deixou, porque disse que quer ter uma vida de prazer, de felicidade. E deixou o seu marido e voltou para o mundo. Sabe o que Pedro diz? A porca lavada voltou ao espojadouro de lama. É forte, não é, irmão? É comparado a uma porca lavada. Foi lavada pelo sangue de Jesus. A pessoa foi salva, o nome escrito no livro da vida, batizada em água, batizada no Espírito Santo. Aí deixa tudo isso para gozar um pouco dos prazeres efêmeros, passageiros e falsos deste mundo. Não deixe, irmão, não saia da presença de Deus. Mesmo que você esteja sofrendo na igreja, alguém te criticando, alguém te caluniando, entrega para Jesus, porque Ele vai resolver todo esse problema. Não deixa a presença de Deus, viu? A arca representa, o propiciatório representava, meu irmão, algo interessante também, não é? Então, temos que passar, aí aqui eu anotei uma coisa interessante: para você chegar lá no lugar santo, você tem que passar primeiro pelo altar do holocausto,
confessar seus pecados, passa pela bacia do lavar, não é? É lavado pela palavra de Deus, ela nos limpa, ela mostra nossa sujeira, nossos erros, e você se lava com a palavra. Então, depois que você passa pela bacia de lavar, então você pode entrar no lugar santo. Agora você pode, no tempo de Israel não pode, mas hoje, por que é que eu, você, a irmã, o irmão, o jovem, a jovem, a mulher pode entrar no lugar santo? Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, meu irmão, sabe? Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então, a irmã sacerdotisa, espiritualmente falando, o irmão sacerdote, o rapaz sacerdote, não é obrigado a ser sacerdote espiritualmente. Aqui são só os obreiros consagrados, né? Mas espiritualmente, todos somos sacerdotes reais, diz a Bíblia, e podemos entrar não só no lugar santo, podemos ir até o lugar santíssimo. Por quê? Porque Cristo, quando ele morreu, o véu rasgou-se de alto a baixo. Aleluia! O véu rasgou de alto a baixo, meu irmão. Que diferença tremenda, não é? E tem crente que não dá valor, tá certo? Não dá valor. A arca era isso, tinha 2,5 metros de comprimento, 1,5 metro de largura, 1,5 metro de altura. Era de madeira de cetim e de ouro, como eu disse, não é? Fala da humanidade de Cristo e da divindade dele. É tão interessante esse estudo que eu trouxe que trazer algumas anotações, não é? Para que a gente possa melhor compreender essas coisas, viu? Tem uma coroa de ouro em redor aqui, isso fala da glória de Cristo, não é? Glória de Cristo na presença de Deus. E tem o propiciatório, que é essa peça em cima aí, com os querubins, essa peça. O propiciatório está lá em Êxodo capítulo 25, 17 a 21, está vendo? Então, propiciatório vem do verbo cobrir, tem que estar cobrindo aí, né? Mas também de propiciar, tornar aceitável, está entendendo? Então, Cristo Jesus se tornou, diz a Bíblia, nossa propiciação. Ele se fez propiciação por nós, ele se fez propiciatório por nós. Por isso que ele disse que ninguém vai a um Pai a não ser por mim. Você quer ser propício a Deus, quer ser agradável a Deus, vá por Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho. E Hebreus diz assim que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. Não adianta ir pela bendita Virgem Maria, por São Pedro, São Paulo, São João, São José, santa essa ou aquela. Não, Senhor. A Deus só se vai através de Jesus Cristo, porque Ele próprio disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu não sei porque as pessoas não entendem isso, ficam inventando doutrina, não é verdade, meus irmãos? Então, esse é o propiciatório, né? Os animais que eles matavam, cobriam o pecado, porém, não tiravam o pecado. Mas quando Jesus veio, João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dê glória a Deus por isso, meus irmãos, não é? Tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você tem mais uma vez uma figura do propiciatório, da arca. Agora, o que é que tinha dentro da arca? A arca está dizendo aqui, né? A arca tinha vaso de ouro, o maná e a vara de Arão que tinha florescido. O maná que Deus deu a eles no deserto, Deus preservou sobrenaturalmente uma unidade do maná, para lembrar a eles, que eles passaram 40 anos no deserto, não tiveram fome, não foi porque eles plantaram e colheram, não, Senhor, foi porque Deus os alimentou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então tinha isso. Também tinha as duas tábuas que Deus deu a Moisés, a sua lei. Isso é importante demais, né? Tábua da lei, isso é importante, irmãos, que Deus não quer que o seu povo ande como um bando sem direção, sem norma, não é? Sem saber o que fazer da vida. Não, o povo de Deus é um povo que tem a sua lei. Nós, como cidadão brasileiro, devemos obedecer. Nós somos cidadãos do céu e cidadão da terra, não é? Temos dupla cidadania. Como cidadão da terra, brasileiro, norte-rio-grandense, parnamirinense,
devemos obedecer às leis do país, porém, temos a nossa cidadania do céu, e a cidadania do céu, ela é mais importante, ela prepondera sobre a cidadania da terra. Então, eu devo obedecer à lei dos homens, até o ponto em que ela não fere a lei de Deus. Se a lei diz não, a igreja tem que casar os homossexuais, a igreja não vai obedecer. Não vai obedecer. Pode dar cadeia, mas não vai obedecer. Por quê? Porque a lei de Deus, para nós, ela está acima da lei dos homens no assunto espiritual. Tá bom? É muito sério. Está entendendo, meu irmão? Então, tudo isso aqui representa Cristo, os querubins, a arca, não é? Da aliança, as tábuas representam a lei de Deus. Esses 10 mandamentos foram feitos não só para Israel, foi para a humanidade toda. Mas nem Israel obedeceu, quanto mais a humanidade, não é verdade? Agora, os crentes em Jesus obedecem todos os 10 mandamentos. Vocês creem nisso? Pastor, como é que o senhor pode provar que nós obedecemos todos os 10 mandamentos? Quando o doutor da lei perguntou, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Lá em Mateus capítulo 22, 34 a 37. Preste atenção no que Jesus disse. Você quer saber qual é o primeiro mandamento, o mais importante? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estava respondida a pergunta, não estava? Estava. Aí Jesus acrescentou outro. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O fariseu não perguntou não. E Jesus completou, aí onde vem a grande diferença. E ele disse: desses 2 mandamentos, amar a Deus acima de tudo, e amar ao próximo a si mesmo, depende toda a lei de Moisés e os profetas. Todos os 10 mandamentos se cumprem nesses 2, irmão. Todos os 10 mandamentos se cumprem nesses 2. Você amar a Deus, não é? Você ama a sua esposa, ama seu marido, ama seus filhos, filho obedece seus pais, honra seus filhos, tudo isso você faz. O último mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, o boi do teu próximo, o servo do teu próximo. Sabe o que é isso? Propriedade privada. Se tem crente aqui esquerdopata, se converta. Crente que vota em gente de partido de esquerda, se converta. Eu fui professor na Universidade de Economia Internacional, e sabe o que é que dizia lá? Que os comunistas não querem propriedade privada. Ninguém pode ter propriedade nenhuma. Ninguém pode ter sua casa, ninguém pode ter seu carro, ninguém pode ser terreno, não. Tudo é do Estado. Propriedade tem que ser coletiva, nada de propriedade privada. Isso é antibíblico. E outra coisa, herança é roubo. Você ganhou demais para deixar para os seus filhos? Mentira. Na Bíblia diz, a Bíblia fala de herança. Deus assegura a herança. Deus valoriza a propriedade privada e valoriza a herança dos pais aos filhos. Diz a Bíblia, os pais entesouram para os filhos. Os pais deixam a herança para os filhos, está na Bíblia. Deus não é contra a propriedade privada, nem é contra o capitalismo. Deus é contra a exploração que existe no capitalismo e a exploração que existe no socialismo também. Aprenda isso, meu querido irmão, viu? Aí está a propiciatária vista de outra maneira, a arca, as 2 tábuas, a vara de Arão que floresceu também. O que é isso, a vara de Arão que floresceu? É que quando houve lá, estão lembrados de uma família chamada de Coré, Datã e Abirão? Quem já leu isso? Levanta a mão assim. Coré, Datã e Abirão, 3 sujeitos ruins que se revoltaram contra Moisés e contra Arão. Eles queriam ser mais santos, diziam: vocês estão querendo mandar no povo de Deus, o povo de Deus é santo, a nação é santa, vocês estão errados. O pobre Moisés ficou tão apavorado com aquela rebelião e foi orar a Deus. Deus, o que é que eu faço? Estou vendo a hora esse povo levantar uma rebelião e apedrejar. Aí Deus disse: Moisés, faça o seguinte, eu gosto de Deus e da Bíblia porque tira a prova dos 9. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Faça o seguinte, diga o pessoal de Coré,
Datã e Abirã, que traga os seus incensários. Incensário é que botava incenso para queimar, para oferecer adoração a Deus. Traga os incensários. Arão também traga. Vocês tragam e colocam os incensários amanhã diante de mim. Viu? Traga os incensários, tudinho. Se esses homens morrerem, como morrem todas as pessoas, é porque eles têm razão. Mas Deus diz, porém, se eles morrerem de uma maneira diferente, é porque eu não estou com eles. E traga as varas também. Aí botaram as varas de... A vara era um cajado de madeira. Botaram lá, coloca aquele diante de mim. A vara de Arão, a vara de Coré, Datã e Abirão, o representante da rebelião. Meus irmãos, no outro dia estava lá Coré, Datã e Abirão e a turma deles. E estava Arão também lá. Aí, quando botou a vara de Arão, de um dia para outro, a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. Surgiu fruto nela, folhas. A vara seca de muitos anos. E a deles continua assim. E Deus então repreendeu, irmão. E sabe o que Deus fez? A terra se abriu na hora, e aqueles rebeldes foram todos, caíram dentro daquela fenda, e morreu todos eles, com os que estavam ao lado deles. Está vendo? Os seus incensários e tudo. Cuidado se alguém que chamar você para rebelião, de eu estou fora. Existem coisas, falhas nas igrejas? Existe, mas não se resolve as falhas com rebelião. Se resolve com aconselhamento, com orientação, não é verdade? É assim que se faz. Aí por isso tem aí a vara de Arão que floresceu. E aí tem a figura do sacerdote. Será que alguém vai querer imitar o sacerdote, irmão? Sumo sacerdote, né? Uma barba grande dessa. Já pensou o pastor Elinaldo com uma barba aqui até assim? Pastor Otávio ficava lindo, né? Com uma barba grande. Não é pecado pela Bíblia ter barba, não. Você não encontra um versículo na Bíblia que diz que é pecado. Porém, a nossa igreja tem estatuto, tem norma, né? Você quer ficar nela, ela não aceita esse costume de homem barbudo, tá certo? Daí está o sacerdote como era, uma figura interessante, né? Essa mitra na cabeça, na verdade, essa túnica, aqui nos ombros tinha 12 pedras representando os nomes da tribo de Israel, tinha um incensário na mão, e ele já ficava ali dentro descalço. Ele, dentro do santuário não tinha piso não, era na areia, para lembrar o povo que eles estavam no deserto, porque o destino deles era Canaã, a terra prometida que mana leite e mel. Assim também nós devemos lembrar que nós ainda estamos no mundo, irmãos. Estamos pisando no mundo, temos que ter muito cuidado para não ficarmos neste mundo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Tinha as tábuas da lei, representa aquele concerto, viu? Muito bem. E a vara de Arão que floresceu, tá certo? Então que Deus nos ajude, irmão, possamos obedecer o que a Bíblia diz. Ficamos nessa parte aqui até o versículo 7, tá bom?